Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. E mais uma oportunidade que se faz presente para nós nesta noite, buscarmos avidamente nos envolver com os assuntos que nos dizem respeito, tratando-nos nós de espíritos imortais que somos, e que em breve dias regressaremos para as nossas esferas de ações. E o que muito pouco estamos fazendo dentro dessa perspectiva. A proposição desta noite vai ao encontro dessas questões fundamentais e, por isso, a misericórdia divina que já está nos envolvendo, a ela estamos solicitando que nos envolva ainda mais, que potencialize a nossa proposta e nos torne uma ponte segura destes ensinamentos que vêm das esferas maiores, diretamente ao intelecto e ao coração de todos nós. Portanto, sintamos-nos mais uma vez em casa, na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que nos recebe a todos com muito carinho, sem sombra de dúvida. Faremos a nossa prece, como é de costume. Já estamos realmente num ambiente muito favorável, vai ficar ainda melhor. Em seguida, uma pequena introdução, trazida à lume por um espírito iluminado, que nós temos uma predileção muito grande, e nós mesmos iremos conduzir a tarefa nesta noite, tratando dos infortúnios ocultos, que é uma das páginas mais belas, as demais também o são, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos orar, por favor. Pai da vida, Criador de todos nós, que em dias outros na nossa retaguarda evolutiva nos pôs a liça, simples e ignorantes, sem saber, sem ciência, e que gradativamente, na medida em que fomos tendo a sucessão das existências físicas, desenvolvemos em nós a capacidade de raciocinar, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de fazer escolhas. E, consequentemente, a partir delas, obviamente, o nosso despertar para um compromisso e a responsabilidade imensa que cabe a cada um de nós produzir-se a si mesmo e não causar transtorno a quem quer que seja. Temos essa consciência, Senhor, mas continuaremos solicitando o vosso amor, a vossa ternura, o vosso carinho, para que esta força interna não esmoreça jamais e nós possamos, agindo corretamente no bem, evitando o mal, avançarmos cada dia mais celeremente na direção do objetivo maior, que é a felicidade relativa. Abençoa-nos a todos, Senhor, e nos permita desenvolvermos a nossa tarefa da melhor maneira possível. Que assim seja, Senhor. 1987, o querido benfeitor Rabindranath Tagore envia a sua esfera de ação, através das mãos abençoadas do nosso querido Divaldo Franco, filigranas de luz. Dele tiraremos um dos seus versos, uma de suas partes. O livro trata de parábolas, mas esta aqui está muito clara para nós, já que vamos tratar da caridade. E o Evangelho é um hino de amor à caridade, tanto é que a sua essência é que fora da caridade não há salvação. E o benfeitor Tagore nos manda pérolas preciosas para nós. Vejam só. As montanhas enrubesciam com a visita do dia, como semblantes de donzelas pudorizadas, tomadas de emoção. As últimas tintas da noite diluíam-se banhadas de luz. E ele meditava no cimo do monte. Vestido do dia, era como um fio de ouro envolvendo uma pérola solitária. Deixara a multidão no vale, e a noite toda gastara em si mesmado, perdido, buscando a luz de seu Pai. Difícil viver com os homens,
aturá-los e amá-los. Oferecer a claridade a olhos vedados, som a ouvidos silentes e movimentos a membros hirtos. Nada pedira, perfumara como flor silvestre, sem preocupar-se até onde chegaria o aroma. Dera tudo, sem olhar sequer a quem o dava. E sofria. A noite chegava-lhe vestida de cansaço e o cobria de dor. A dor da ingratidão que sempre esperava, do esquecimento do benefício e do retorno à enfermidade. Amar os inimigos, nem sequer ter inimigos, ser irmão do adversário, ajudar mesmo a quem não se ajuda, dissera-o antes aos ouvintes. Amanhã ergueu o archote do dia e ateou fogo na terra. Desceu ao vale e, sob o calor e o cansaço, continuou a amar os homens. Obviamente, meus irmãos, que temos consciência de quem o benfeitor está se referindo, não? A partir disso, nós vamos conduzir, então, essa temática, em razão de que daqui 4 dias nós vamos comemorar a nossa data máxima. E por incrível que pareça, o nosso movimento tão alienado ainda não se toca, não acorda para essas questões fundamentais. O Consolador materializar-se-á, então, seus 159 anos entre nós. Jesus de volta, meus queridos. Os senhores verão na exposição quanto isto é verdade. Há quanto tempo já, há mais de 1,5 séculos à disposição dessas questões para nós, e estamos vendo realmente que conhecemos, mas a proposta kardeciana do verbo praticar ainda não está realmente funcionando, com raríssimas exceções. Então é preciso que realmente a nossa vontade se materialize de uma vez por todas, para que a gente possa mudar pelo menos a nossa parte que nos toca na obra da criação, esse status quo cristalizado que nós estamos vendo tão pessimista na nossa sociedade atual. E nós, os espíritas, meus queridos, não podemos entrar nesse barco da loucura. A gente tem que fazer o caminho inverso, porque senão a gente acaba indo rio abaixo, juntamente com essa sociedade que está muito equivocada. Temos que pensar muito nessas coisas e voltar à base urgentemente, darmos uma verificada o que é que está faltando, ser posto em prática na nossa vivência, perseverar na luta, porque estes são dias de desafios acentuados, sem sombra de dúvida. Os infortúnios ocultos, uma das mais belas páginas, então, como já acentuamos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós iremos trabalhar nesta noite. O luxo que não insulta a miséria. Nós vamos ter uma ideia diferente, as criaturas que têm posses e que realmente as sabem utilizar corretamente, né? Agora mesmo, na nossa sociedade, nós estamos trabalhando nessa parte de baixo. Pelo menos, no início, a beneficência. Porque a caridade moral, ela é muito mais profunda, mas ela não dispensa a outra de maneira nenhuma. Então, neste momento, nós já estamos trabalhando para que, pelo menos, esta caridade supra as deficiências que muitas criaturas têm, e nós estamos trabalhando nesse quesito, então. Vamos seguir esse roteiro, já que a doutrina espírita, como os senhores já têm consciência, a maioria que estuda, sabe que ela é eminentemente pedagógica no que tange aos quesitos ético-morais. Essa proposição veio desde grandes educadores da humanidade, que começou com Comênios, deságua em Rousseau, Pestalozzi, e o nosso querido codificador herda essa estrutura toda. Para nós, facilitando de uma maneira muito clara, nós vamos ver, para que possamos atingir o objetivo. Sutilezas da verdadeira caridade, nós estamos nos referindo da verdadeira caridade, né? Generosidade ativa antecipada, né? Nós vamos ver, coisa maravilhosa é o texto, tanto é que nós o tracemos na íntegra para não deixarmos nada fora.
o discernimento sobre as finalidades existenciais. O que é que eu estou fazendo aqui? Porque se eu não tenho consciência disso ainda, meus irmãos, é muito complicado. Fenômeno genético íncito em todos os seres humanos. Herança divina, queiramos ou não, não adianta espernear, é fenômeno genético. Maneiras eficazes de tornar o grupo social digno, de melhor qualidade de vida e algumas considerações finais. Esta imagem é fundamentalmente evangélica e trata do gasofilácio. Desde os tempos do contexto crístico já existia esta questão do dinheiro, né, da taxa que o indivíduo cobra exatamente dentro do aspecto religioso. Mas o que nos interessa é a essência da mensagem. E nos surpreende sobremaneira e a gente não tinha muitas vezes percebido isso. O texto é esse, evangélico. E está Marcos e Lucas, né? Sentado de frente ao gasofilácio, que é uma caixa de oferta no templo de Jerusalém, contemplava Jesus como a turba coloca moeda de cofre nesta caixa de ofertas. E muitos ricos colocavam muito. Veio uma viúva pobre e colocou 2 leptos. Segundo o doutor Haroldo, é 1/8 de centavo, né? Que vale 1/4 de centavo. Convocando os seus discípulos, disse: pessoal, chega aqui, porque o Cristo cósmico, se não aparece a circunstância para ele dar uma lição ético-moral, ele criava, ele se antecipava, e é isso que nos interessa saber nesta noite, antecipar-se-á, né? Disse-lhes: amém vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os que estão colocando no gasofilácio. Mas como colocou mais do que todos, né? Aparentemente um absurdo. Pois todos colocaram do que lhes sobra, supérfluo, né? Ela, porém, do que lhe falta, colocou tudo o que tinha, todo o sustento dela. Aí está. Deu daquilo que lhe falta, mesmo lhe faltando, compartilhou. E eu dou daquilo que me sobra, é ainda com vaidade. Eu chamo a imprensa para tirar fotografia. É isso que acontece em dias atuais. Nada faço se não receber algo em troca. É esse o momento que nós estamos vivendo, meus queridos. Cruel, indiferente, né? Terrível. Mas a coisa não para aí. Vamos à base. Tem fundamentação na base? Tem. O Livro dos Espíritos nos propõe 1019 questões que iluminam as nossas vidas. Já era para nós estar iluminados. O que nos falta, dizem os benfeitores, é colocar em prática a vontade. Essa está meio complicada. Que se deve pensar então da esmola? E nós vamos ver tratados agora sobre isso. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover à vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns, que se baseiem na lei de Deus e na justiça. É exatamente o contrário. Então nós ainda nem chegamos nesse ponto, nem chegamos aí. Mas o codificador vai além. Pergunta ele então aos benfeitores, aos guias da humanidade: dar-se-á reproveis a esmola? Olha que coisa. Mais outro tratado. Não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, veja, o homem de bem. Se alguém tem dúvida, o Evangelho diz o que é o homem de bem, né?
que compreende a caridade de acordo com Jesus, 886 do Livro dos Espíritos, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que esse lhe estenda a mão. Alguma dúvida? Antecipa-se, assim como o Cristo fazia, antecipava-se as coisas. Tem mais. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Agradeça por poder fazê-lo. Agradeça. Tu não sabe das encrencas que tu estás te livrando. Tu não sabes. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. É a necessidade que obriga o indivíduo até se violentar, né? Até se violentar, mas é a circunstância. Lembrai-vos também de que aos olhos de Deus, consciência aqui, a ostentação tira o mérito ao benefício. Disse Jesus: ignore a vossa mão esquerda o que a direita der. Por esta forma, ele nos ensinou a não mancharmos a caridade com o orgulho, que é o nosso problema sério. Orgulho. Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Vejam só. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. Não, eu vou lá pedir, o cara vai me humilhar. Eu nem vou. Olha só. A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Conheço muita gente, meus queridos, que tem fortunas e que faz isso. Ninguém sabe. Nós vamos ver no final da mensagem, que é maravilhoso, falando sobre essa questão. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Afinal de contas, tudo é amor. Tudo é amor. Não esqueçais nunca que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado, como nós estamos agora, ou na erraticidade, estamos preparando para uma nova encarnação, é o espaço entre uma encarnação e outra, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. A gente pede, pelo amor de Deus me ajuda, mas eu estou ajudando o outro? Eis o problema. Detalhes que a gente deixa passar muitas vezes despercebido, né? Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. Mas isso dá trabalho. Eu tenho que sair do meu conforto. Mas asseguro-vos, meus queridos, se nós não renunciar a tudo que pensamos que temos, nós não somos ainda discípulos do Cristo. A tudo. O self falando com o ego, numa representação metafórica. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Sábio Vicente de Paulo, Livro dos Espíritos, questão 888A, fácil de decorar, né? Fácil de decorar. Esta é a proposta, mas nós vamos avançar ainda mais.
Agora, a mensagem ipsilitris, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre um grabato, que é uma cama pobre, um leito miserável, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. E eles existem a mancheias, meus queridos, a mancheia. É preciso entender por que o Cristo dizia: vejam os que têm olhos de ver. E quando eu vejo a situação do meu irmão desgraçado pior do que na minha, é porque eu já tenho condições de ajudar. E se eu demonstrar indiferença, a consciência, o Deus em mim, vai começar a me atucanar. Aquilo vai começar a me incomodar, né? Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refúgio e alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. É o serviço completo. Nós vamos ver que maravilha. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. Começa agora a tomar sentido. O pai está no hospital. E enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. E essa dama querida percebe esses infortúnios ocultos nestes grandes desastres, né? Então tem coisas mais particulares que nós temos que observar, que merece uma urgência a serem atendidos. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera. Nós estamos falando do século XIX. Paris do século XIX. Verdadeiro armazém de tudo. Hoje ela teria o que? Uma van, imagina, né? Verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filho de Deus todos os homens. Essa é a premissa. Essa é a premissa. Meu irmão. É meu irmão, não me interessa, é meu irmão. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome, onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Maravilha, maravilha. Uma imagem retratando ela no hospital com a filha, né? Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha
para que aprenda como se deve praticar a beneficência. É por aí que a gente começa. A benfeitora fala disso na sua segunda obra, né? Dimensões da Verdade, Fazendo Sol, a minha mensagem favorita. Ela fala lá nessas coisas. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Não adianta, meus irmãos, vai precisar do nosso esforço pessoal. Senão a gente não avança, não tem jeito, né? Por mais prece que façam por mim, se eu não fizer a minha parte, não adianta, né? Ajuda, porque me ajuda a despertar para isso, mas eu tenho que fazer a minha parte, né? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajuda a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupa para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. Que lição, né? É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? O rótulo, meus queridos. A essência da nossa longa caminhada na direção da plenitude é fazer todo o bem possível e evitar o mal. Isso vai conosco. O rótulo, bobagem. O rótulo é compromisso. Porque eu sei, deveria ter feito. Aí é problema, né? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação, além da de Deus e da sua consciência. Mas basta. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe a casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalho executado por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. E aí o que ela diz? A dama da sociedade: silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Só quando ele desejava realmente fazer com que a criatura que estava morta voltasse ao livro dos vivos, é que ele mandava se apresentar no templo, senão mandava calar-se. Porque tem milhões de benefícios que Jesus fez que nem registrado foram. Né? Aí está o capítulo, o item na íntegra, no capítulo 13 do Evangelho, no item 4, para que nós possamos agora avançar um pouco mais. Alguém lembra desse Senhor? Veio ao mundo nos iluminar em 1910, numa localidadezinha pequenininha, perto de Belo Horizonte, chamada Pedro Leopoldo. Alguém lembra dele? E foi embora num dia que o Brasil estava fazendo festa, né? 2002, campeão do mundo. Resolvemos nossos problemas ganhando a Copa do Mundo. Que coisa, né? Resolvemos nossos problemas. Estava feliz e o Chico foi embora, né? Foi embora. Esta foto é de 1941 e ali retrata uma dama da sociedade que já ajudava o Chico. Eu só reencarnei em 1950. 41 o Chico já estava trabalhando há muito tempo. Olha aí, ó. Obras sociais, né? Essa foto é lá da Fazenda Modelo, onde ele trabalhava. Até hoje isso ainda acontece. Almoços elaborados por pessoa de posse em prol das obras sociais do Chico. Até hoje isso está acontecendo ainda. Por mais que o benfeitor querido regressou ao mundo espiritual, as obras continuam, né? Que tudo tem uma sequência. Em toda parte, meus queridos, são encontrados convites ao serviço edificante para quem deseja realmente encontrar-se e brilhar interiormente. Essa proposta de Jesus, vem hoje trabalhar na minha vinha, está em pleno vigor. Está em pleno vigor. Mas ninguém trabalha na vinha se não se auto-trabalhar primeiro. É a proposta também, né? A visão dessa realidade, porém, é consequência das experiências interiores que trabalham em favor da descoberta dos valores realmente significativos quão indispensáveis. O autoexame em torno das necessidades reais do ser
constitui desafio inicial que irá despertar as qualidades morais adormecidas, selecionando aquilo que é útil em relação ao que apenas parece sê-lo. Então, essa viagem para dentro de nós, essa modificação de estrutura de hábito, nos proporciona essa alegria interior. Eu começo a ver que a coisa é bem mais diferente do que eu estava pensando, né? A educação dos hábitos torna-se, então, instrumento valioso para a aquisição do bem, graças ao discernimento sobre as finalidades existenciais. Dando-se conta de que é aplicado muito tempo na satisfação dos instintos que tomam as 24 horas do dia, nas diversas atividades, inclusive no repouso pelo sono, surge o momento em que se faz imperiosa a reserva de algum tempo para a reflexão dos conteúdos espirituais, meditando em torno das ocorrências do cotidiano. Mas isso Santo Agostinho já tinha nos proposto há muito tempo. Balanço moral diário, porque assim ele disse: eu me autoconheci. Fazia um balanço de tudo que tinha acontecido durante o dia. As coisas boas ele continuava fazendo no dia seguinte, e as coisas que não foram muito favoráveis ele ajustava no primeiro momento que ele podia. E aí ele disse que foi assim que ele se autoconheceu, né? A reencarnação surge-lhe na tela mental como bênção de inapreciável significado, por permitir-lhe prosseguir sempre na realização iluminativa que inicia. Começa pela beneficência. Começa. Vem ajudar no bazar, vem ajudar na pizza, vamos lá para o NAFA, temos trabalho para todo mundo. Voluntário, dá um pouco de ti também, né? Esse conhecimento não o faz postergar indefinidamente o trabalho de crescimento espiritual. Antes, pelo contrário, estimula-o a iniciá-lo imediatamente, a prosseguir com afã, diminuindo o tempo que se lhe faça necessário. Olha que dica extraordinária, né? Que dica extraordinária. A luz no túnel que brilha convidativa, chamando-nos. A distância é motivação valiosa para sair-se da escuridão na qual se jornadeia, entristecido e desmotivado. Eu estou vendo, às vezes eu tenho dificuldade para entrar, sair da minha travessinha para entrar no binômio que fizeram lá em casa, e eu fico espiando, até paro às vezes. Tenho até a oportunidade de entrar na pista, mas fico olhando, para onde está indo essa gente? Meu Deus, é um desespero, é um enxame. E à noite de volta, mesma coisa, digo, para onde estamos indo de novo? Então nós não paramos para pensar, meu Deus do céu. Claro que temos que lutar pelo nosso sustento, a obra social que tem que ser feita, mas tem outras coisas, meus irmãos. Nós somos seres espirituais, e nós estamos deixando de ir. Daqui a pouco nós regressamos para casa e começamos tudo de novo, porque nós vamos iniciar na próxima encarnação de onde paramos nessa. Claro que se acrescenta, se prepara algo na dimensão espiritual, mas ficou algo para trás, que deveria ser feito agora, né? À medida, porém, que o espírito adquire sabedoria, novos estímulos influenciam-lhe o automatismo fisiológico. E as células que dialogam entre si passam as informações mantenedoras de vida em diferentes ritmos propiciadores do bem-estar e do equilíbrio por toda a maquinaria fisiológica. Quer dizer que se eu trabalhar no bem, é terapêutico? Adivinha. Adivinha, né? Laudelino sabe disso. Laudelino sabe disso. Como é verdade isso aqui. A sensação de harmonia orgânica, mesmo quando algum distúrbio tem lugar no capítulo saúde e doença, não vai interrompida porque o espírito compreende tratar-se de um acidente de percurso, sem piores consequências, como sendo necessário o prosseguimento da marcha na direção do destino estabelecido. 40 graus que deu nos últimos calorões, a minha labirintite foi lá em cima, e ainda uma infecção na bexiga. Claro que eu caí, mas eu não sou doente, mas eu não posso ser uma exceção. Em 3 dias, eu estava de pé de novo. Então é assim, porque praticar o bem, meus queridos, portanto, é fenômeno genético íncito em todos os seres humanos, queiramos ou não. Trate de se engajar,
numa tarefa do bem. Não deu na casa espírita? A sociedade está nos esperando. Tem muita coisa dentro da sociedade que pode ser feita. Tem muitos de nós que trabalhamos, inclusive, fora da casa espírita, né? Muitos de nós. Esforçar-se por facultar-lhe o surgimento como função inteligente da vida constitui tarefa impostergável para a criatura inteligente na face da terra. O bem, no entanto, é tudo aquilo que corresponde às leis de Deus, desde os pensamentos mais simples de amor e ternura, olhem só, até os gestos grandiosos de sacrifício em favor do próximo, da sociedade e da vida. Mas eu não tenho nada. Não tem bens materiais? Mas você não pensa? Você não pode direcionar um pensamento positivo para alguém? Você não sabe fazer uma prece? Não é possível que não tenha nada que eu possa fazer. Naturalmente, quando essa ação exige um maior sacrifício, melhor se reveste de significado e grandiosidade. Tanto pode expressar-se na contribuição de valores em favor de outrem, como através dos sentimentos elevados de bondade, compreensão, tolerância, perdão, ante as conjunturas menos felizes que defluem dos relacionamentos fraternais, sociais, funcionais, muitas vezes geradores de situações de difícil sustentação. Família, tudo isso encaixa dentro da família, né? Tudo isso. O bem é sempre a doação moral daquele que cede, que renuncia, que desculpa, que compreende e nada exige, tornando natural esse comportamento de tal forma que se lhe transforma num automatismo. Mas como? Só faz o bem porque já é da natureza dele. Ele incorpora as suas virtudes. Digo mais, meus irmãos, começa pela primeira de todas, a disciplina. Depois, consequentemente, as demais vão surgindo. E um dia, a última, a humildade chegará quando nós já teremos vencido a nós mesmos. É desse jeito. Sendo ferido, mas não se tornando agressor. Olhem só que beleza. Quando acusado injustamente, não tendo a preocupação de colocar-se na defensiva e acusar. Se perseguido, entendendo que não lhe cabe a postura de perseguidor. Dispensa, liberta, perdoa. Perdoando eu me liberto. A responsabilidade é de quem, né, acusa, obviamente. De acordo com os procedimentos do automatismo do bem, aqueles outros, os de natureza fisiológica, se vão depurando, tornando o cárcere carnal menos asfixiante e mais flexível, permitindo as ocorrências do desdobramento natural e consciente durante o sono reparador, quando o espírito retorna às esferas de onde procede, a fim de fortalecer-se nos empreendimentos que lhe dizem respeito para executar na terra. Quantas vezes temos consciência nítida, falando com o benfeitor querido que avalizou a nossa encarnação, como é que estamos indo? E ele sempre nos incentiva, está se comprometendo menos. Digo, meu Deus, vamos fazer, vamos acelerar, vamos fazer mais, entendeu? E o anjo de guarda espírita, meus queridos, ele não quebra galho não. Ele dá sempre uma forçazinha para a gente, né? Na história dos missionários de todo o quilate, o automatismo do bem proporcionou-lhes a realização de atividades que somente gigantes do seu porte são capazes de produzir. Mas o indivíduo já vinha, né, trabalhando isso há muitas existências, obviamente. Na conquista desse automatismo, o fenômeno se torna cada vez mais natural e agradável, favorecendo o espírito com a alegria da futura aquisição da paz perfeita pela qual anela. Aqui está, libertação do sofrimento disponível por preço incrível, disponível. 30 capítulos de lucidez aqui, né? É da benfeitora Joana de Ângeles também. Considerações finais. Diz a benfeitora no seu livro Jesus e Vida, a lição é compaixão e vida, que ninguém pode viver em plenitude a sós. Nós somos gregários. Alguém está nos levando, nos apoiando, em contrapartida eu tenho que levar alguém, nós vimos aí. Ignorando as dores e as aflições das demais pessoas, isolando-se para preservar a paz. Bobagem,
Bobagem. Não funciona desse jeito. Essa seria a paz do pântano, em que se percebe tranquilidade na superfície, mas decomposição e morte na intimidade que permanece oculta. A compaixão é sempre dinâmica, não se detendo em apenas sentir o problema de outro. Ele está com problema, né? Porém, atuando de forma salutar para que a dificuldade seja solucionada, mediante a sua contribuição lúcida e misericordiosa, e, se possível, anônima. Anônima, né? Olha aí. Então, é possível que a gente não possa dar uma força a quem quer que seja. Se alguém se encontra necessitado de determinado socorro que outrem lhe pode dispensar, e esse alguém não o faz, problema. Os danos que aí se originam tornam-se responsabilidade daquele que agiu de maneira indiferente ou se negou a contribuir para erradicá-los. Ele só não atendeu aquele companheiro que era adversário ferrenho dele. Pensou as feridas, teve um carinho imenso por ele, coloca ele na animalha, leva até uma estalagem, entrega para o homem lá da estalagem e diz: olha, se porventura, deixou uma grana inclusive, se porventura tu gastares mais, quando eu voltar, eu pago aquilo que por acaso despendeste. É a parábola do bom samaritano, meus queridos. Sem dúvida nenhuma. Misérias incontáveis poderiam ser extirpadas do planeta se alguns indivíduos que dispõem do poder, seja social, econômico, político, religioso, artístico ou administrativo, se empenhassem por alterar-lhe a marcha devoradora. Migalhas resolveriam. Migalhas resolveriam. Preocupados, no entanto, em mais amealhar, eu não sei porquê, para quê, né? Acumulando fortunas de que jamais se utilizarão para qualquer fim nobre, ou dominados pela presunção e vaidade que os inflam de orgulho, são responsáveis pela desdita que decorre dessa atitude infeliz. Meus irmãos, o retorno é inevitável. O indivíduo se joga na carne e quer esquecer essa loucura que fez. É por isso que nós vemos gente por aí que não quer nem lembrar da coisa. Some de vergonha de si mesmo. Isso está acontecendo, né? A imagem é forte, mas é a imagem, né? Não esperemos que alguém nos estenda a mão. Estendamos as nossas antes. Descubramos esses infortúnios ocultos antes que eles cheguem a nós. Não obstante, todos os indivíduos possuem um impulso para a ação fraternal e humanitária que dignifica: filhos de Deus todos somos. Mesmo quando destituído de meios grandiosos para atender as multidões, pode, entretanto, socorrer aquele que se encontre mais próximo, contribuindo com pequenas dádivas de carinho e de compaixão, transformada em pão e medicamento, em agasalho e orientação, em trabalho e em reconforto moral. Não apenas por meio dos valores amoedados se pode e se deve praticar o bem, senão também utilizando dos sentimentos fraternais, que são bênçãos da vida, em favor de outras vidas. Como é que eu não posso fazer nada? Eu não tenho nada, né? É possível, sim. Uma côdea de pão alimenta quando se tem fome. E um pouco de água evita a morte por desidratação imediata, abrindo espaço para futuros socorros que impedirão o sofrimento, a morte. Não é imprescindível que o benefício se faça, tenha expressivo volume ou grande significado. Tudo é valioso quando está dentro dos limites daquele que ajuda, portanto, das suas forças. Ninguém pede mais do que isso. Ninguém pede mais do que isso. Desse modo, ninguém se pode eximir da prática do bem, nem do dever da solidariedade, que constitui maneiras eficazes para tornar o grupo social digno de melhor qualidade de vida. Nós já podíamos ter avançado e muito. É esta sociedade que se diz cristã, da boca para fora. Da boca para fora.
músico famoso fazendo show, né, para as criaturas com dificuldades. E olha que nós achamos nos textos judaicos: a maior caridade é habilitar o pobre a ganhar a sua vida. Olha que coisa bonita, né, nos arcanos judaicos. Uma baga de luz rompe qualquer treva densa. Uma moeda de amor torna-se início de uma realização operante. Pessoa alguma, portanto, que se afirme destituída de recurso para o ministério da caridade, para a prática do bem, quem não possa apagar o incêndio, ofereça às chamas um pouco de água, enquanto não chegarem as forças especializadas em combatê-las. Na ardência do sol, uma pequena proteção evita que se esvaiam as energias debilitadas. Pelo menos o início façamos, né? É possível, sim. Agrada a Deus toda e qualquer ação meritória, porque permite o interrelacionamento útil entre as criaturas que em estado de sociedade se necessitam para progredir. Tu tens, meus irmãos, o que falta em mim e vice-versa. Nós precisamos cambiar, trocar, conviver. Não fazer o mal é meritório, porque a sua prática é degradante e cruel. No entanto, há que se atuar de forma fecunda no contexto social, gerando simpatia e cordialidade, evitando que se degenere os sentimentos humanos por falta de calor e de amizade, de compreensão e ajuda. O progresso da ciência e da tecnologia, que permite o desenvolvimento da humanidade, ameniza as agruras e desafios existenciais, está firmado nos propósitos dignificantes que estimulam os seus lutadores e missionários, a fim de que o bem, um dia, que não está longe, graças a Deus, domine a terra. Lições para a felicidade, também da benfeitora querida, a preços módicos. Maravilha, quem quiser saber, olha o nome, Lições para a Felicidade, aqui está, algumas dicas importantes. Tudo, sempre é possível a gente fazer alguma coisa. Como desfrutar da plenitude? Temos aqui um pequeno roteiro sintetizando o nosso trabalho. Motivação, caminho, procurar o próximo em sofrimento. Prêmio, consequência, encontrar-se consigo mesmo e com o amor supremo. Aí, fácil a equação. O nosso querido Rabindranath Tagore encerra para nós o bojo da exposição no livro Pássaros Livres, dizendo assim: cantava um mantra profundo enquanto ajoelhada, aspirava o incenso de nardo que bailava ameno no ar perfumado. Buscava a paz do nirvana, embora ansiasse pelo prazer da terra, né? Eu quero pero no mucho, mais ou menos assim. Fugia pela meditação do tormento do mundo e levava durante a evasão a saudade da noite de luar e da melodia do vento no arvoredo, na ocasião em que o amor lhe pronunciou as palavras ardentes que lhe fizeram entumecer o coração. Buscava o amado eterno, não logrando, porém, romper os laços com o amado terreno que a abandonara. Olha que paradoxo. E porque o canto da prece não lhe pudesse acalmar a paixão, deixou o rito, procurou o próximo em sofrimento e na ação luminosa da caridade encontrou-se consigo mesma e com o amor supremo, passando a desfrutar de plenitude. Então o outro, meus queridos irmãos, não é mais meu adversário, os outros são a minha salvação. A minha salvação. Reflexão final. É um alerta muito grande para todos nós. Amém vos digo, confirmo-vos, que na medida em que fizeste a um destes meus irmãos mais pequenino, nível consciencial, a mim o fizeste. E na medida que não fizeste, a mim não fizeste. O mestre querido chega a nos dizer: se me negardes lá no mundo físico, não me procure cá.
Parece meio drástico, mas isso faz sentido para nós. Aí está, meus queridos, em linhas rápidas, não avançamos muito, uma proposição para refletirmos realmente, profundamente sobre esta questão de não esperar que alguém nos procure. Observa que se tu tiveres olhar realmente vivo, sábio, lúcido, tu vai antecipar essa situação e quantas coisas nós podemos resolver sem ostentação, sem humilhar, sem coisa semelhante. Do fundo do nosso coração, a nossa reverência pelo carinho que tivemos nesta noite e continuemos a nossa atividade agora para a fluidoterapia.